Olá, pessoal! Vamos fazer uma viagem pelo Pantanal e conhecer sobre as cadeias e teias alimentares. Algumas características que o Pantanal possui. A sua localização encontra-se ao sul do estado do Mato Grosso e no noroeste do estado do Mato Grosso do Sul. Tem cerca de 250 mil quilômetros quadrados de extensão. É o maior território inundável do planeta. Seu clima, em sua maioria tropical, marcado pelo grande índice pluviométrico, muitas chuvas. Possui um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Algumas atividades econômicas. Lá realiza-se a pecuária e a pesca. Alguns problemas enfrentados lá no Pantanal. Os impactos negativos da monocultura, cultivo da soja, que vem comprometendo todo o ecossistema com agrotóxicos e a retirada da cobertura natural do solo. Também a caça de jacaré e a pesca indiscriminada. A fauna do Pantanal. Alguns animais que lá vivem. Entre as aves encontramos arara azul grande, o turiuiu, tucano, periquito, garça branca, entre outros. Mamíferos como onça pintada, capivara, lobinho, veado campeiro e outros. Peixes como piranha, pacu, pintado, dourado e outros. Répteis como jacaré, sucuri, jiboia, cobra d'água e outros. O tuiuiu é o animal símbolo do Pantanal, uma ave grande e muito bonita. A flora do Pantanal, os vegetais que lá vivem, aguapés, alfaces d'água, plantas aquáticas, ipês, árvores muito bonitas e de grande porte, acuri, espécies de palmeiras, entre outros vegetais. Como falei, iremos estudar sobre a cadeia alimentar e teia alimentar. O que vem a ser cadeia alimentar? É a sequência de organismos que servem de alimento uns para os outros. A cadeia e a teia alimentar mostram o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Em todo e qualquer ecossistema encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles. Uma cadeia alimentar sempre começa com um produtor. Esse, por sua vez, passa sua energia para os consumidores, que podem ser primários, secundários, terciários, quaternários e assim por diante. Esses, quando morrem, seus restos mortais serão decompostos por fungos e bactérias, que fazem o papel dos decompositores na cadeia alimentar. E o que é teia alimentar? Teia alimentar representa as relações entre as diferentes cadeias que se completam e ajuda a equilibrar o meio ambiente. Como eu falei, a cadeia alimentar sempre começa com os produtores, que são os seres autótrofos, que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. São as plantas, os vegetais em geral, que são dotados de clorofila, pigmento verde capaz de absorver a luz solar, que juntamente com o gás carbônico, com a água e sais minerais, faz um processo químico do qual resultará o gás oxigênio para o meio ambiente e a glicose, que é o açúcar que irá dar energia aos vegetais. Os consumidores são os seres heterótrofos, que são incapazes de produzir seu próprio alimento. Eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. Os herbívoros, sua preferência alimentar são plantas. Os carnívoros são animais. Os onívoros têm uma alimentação variada, ora de origem animal ou ora de origem vegetal. E os últimos da cadeia alimentar são os decompositores, que através da decomposição
devolve ao ambiente os nutrientes, transformando a matéria orgânica morta em matéria inorgânica. São os fungos e bactérias. Então, vamos falar sobre a cadeia alimentar que encontramos no Pantanal. Primeiramente, os produtores, os vegetais que lá existem. Os consumidores primários, que são os herbívoros, exemplo, a capivara. Então, por se alimentar de vegetais, a capivara é considerada um consumidor primário. A temida onça-pintada. Por se alimentar da capivara, ela é considerada um consumidor secundário, que também pode aparecer como consumidor secundário um jacaré. Todos esses e os restos mortais de todos esses vão ser decompostos pelos fungos e bactérias, que são os decompositores. Então, aí nós temos um exemplo da cadeia alimentar. A energia dos produtores passa para os consumidores primários, dos consumidores primários para os consumidores secundários, e quando todos esses morrerem, toda a energia será transformada pelos decompositores. Não podemos esquecer da teia alimentar, que são a relação de várias cadeias alimentares juntas, se entrelaçam entre si para dar equilíbrio ao meio ambiente. Então, pessoal, bom estudo e quem sabe um dia iremos viajar para o Pantanal.